Olá, vamos mergulhar juntos numa jornada simplesmente épica, uma viagem de milhões de anos para a gente descobrir quais foram os blocos fundamentais que construíram a nossa espécie. Bom, vamos direto ao ponto, a pergunta central de tudo. O que exatamente nos torna humanos? Será que é o nosso cérebro, as ferramentas que a gente cria, a nossa cultura? Essa pergunta vai ser o nosso norte. A nossa história, ou melhor, a pré-história da nossa história, começa aqui, há mais ou menos 6 milhões de anos. Nesse ponto, um ancestral em comum deu origem a duas linhagens completamente diferentes. Uma delas levaria aos chimpanzés, que são os nossos parentes vivos mais próximos. E a outra, a outra eventualmente levaria a nós. E essa divergência foi o primeiro grande ponto de virada, sabe? Foi o momento que colocou os nossos antepassados num caminho evolutivo totalmente único e diferente de todos os outros. A mudança mais crucial de todas foi, na verdade, uma mudança de cenário. Nossos ancestros começaram a deixar a vida nas árvores para se aventurar por ambientes mais abertos, como as savanas. E essa mudança de perspectiva, de sair das árvores para o chão, não foi pouca coisa não. Ela foi o gatilho para uma série de adaptações que nos definem até hoje. E isso nos leva diretamente ao primeiro bloco de construção fundamental da nossa humanidade, o bipedalismo, ou, em bom português, o simples ato de andar sobre duas pernas. O bipedalismo é muito mais do que só um jeito de se locomover. É a adaptação que define os nossos primeiros ancestrais, os hominíneos. No momento em que a gente se ergueu, as mãos ficaram livres. E isso mudou absolutamente tudo. Agora, o interessante é que não existe uma resposta única para essa pergunta. A ciência sugere uma combinação de fatores, um conjunto de vantagens que essa nova postura oferecia. A famosa hipótese da savana, por exemplo, diz que ficar de pé ajudava a enxergar predadores por cima da grama alta. Outras ideias falam da economia de energia ou de expor menos o corpo ao sol quente. Mas o fator mais transformador, sem dúvida alguma, foi ter libertado as mãos. O próprio Darwin já tinha sacado a genialidade dessa mudança. Com as mãos livres, elas não precisavam mais nos ajudar a andar. Agora, elas estavam disponíveis para criar, para manipular e, literalmente, para começar a remodelar o mundo ao nosso redor. Então, com as mãos livres para poder fabricar ferramentas, o próximo grande salto evolutivo tinha que acontecer no centro de comando, o cérebro. E essa expansão foi uma coisa impressionante. O cérebro dos nossos ancestrais mais do que triplicou de tamanho ao longo do tempo. Ele pulou de um volume parecido com o de um chimpanzé lá no Australopithecus para o cérebro gigante e complexo que nós, Homo sapiens, temos hoje. Um crescimento que permitiu não só ferramentas melhores, mas também planejamento, cooperação e, claro, a linguagem. Então, para ficar bem claro, o cérebro humano moderno é cerca de 3 vezes maior que o de um chimpanzé. É um momento, assim, extraordinário, num tempo evolutivo que é relativamente curto. Mas como é que isso aconteceu? A resposta parece estar num poderoso ciclo que se retroalimenta. Pensa só, mãos livres criaram ferramentas melhores. Essas ferramentas deram acesso a dietas mais ricas em calorias, principalmente a carne. E essa energia extra foi o combustível para o crescimento de um cérebro maior, que por sua vez conseguia criar ferramentas ainda mais geniais. Uma coisa levou à outra, num ciclo virtuoso. Então, um cérebro maior era o hardware. Mas o que realmente nos diferenciou de todo o resto foi o software que começou a rodar nele. A cultura. A capacidade humana para a cultura cumulativa é algo único no reino animal. É como se fosse uma catraca, aquela ferramenta que só gira para frente, sabe? O conhecimento avança, é melhorado e passado adiante, mas muito raramente ele anda para trás. Cada nova geração constrói sobre as inovações da geração anterior. E a gente consegue ver esse efeito catraca muito claramente na nossa história. Começou com ferramentas de pedra bem simples há mais de 2 milhões de anos. Depois veio o domínio do fogo, que transformou a nossa dieta, porque a gente podia cozinhar, e a nossa vida social, com todo mundo se reunindo ao redor da fogueira. E por fim, a explosão de arte, de simbolismo e de linguagem complexa que veio com a nossa espécie. Mas essa história não acaba na Idade da Pedra. O mais fascinante de tudo é que esse processo de evolução, acredite se quiser, ainda está acontecendo, agora mesmo. É isso mesmo, a evolução humana não é só uma coisa do passado distante. A seleção natural continua nos moldando, e muitas vezes com uma resposta direta às culturas que nós mesmos criamos. O exemplo mais clássico disso é a nossa capacidade de digerir leite na vida adulta. Originalmente, só bebês conseguiam fazer isso. Mas quando algumas culturas começaram a criar gado, apareceu uma vantagem enorme para quem conseguia consumir laticínios.
O resultado? Uma mutação genética que permite a digestão da lactose se espalhou como fogo nessas populações. É um caso perfeito de como a cultura pode direcionar a nossa evolução genética. E existem outros exemplos incríveis. A prática da agricultura em certas regiões levou à seleção do traço falciforme como uma defesa contra a malária. O estilo de vida único do povo Bajau, que passa a vida mergulhando, selecionou pessoas com baços maiores que funcionam como um tanque de oxigênio extra. A nossa biologia está o tempo todo conversando com o nosso comportamento. Então, o ponto central para a gente guardar é este. A evolução humana é um processo biocultural. Nós somos o produto de uma interação complexa, uma conversa que nunca para entre a nossa biologia e as culturas que a gente cria. E tudo isso nos leva a uma última pergunta para a gente ficar pensando. Se a nossa cultura continua a mudar o mundo de formas tão drásticas e rápidas, para onde a nossa evolução vai nos levar agora? Qual será o próximo capítulo da incrível história humana?